Temos aí toda a apresentação e somente ele vai ressuscitar no final do Shabat da semana. Você pode ler em Mateus 28, capítulo 28, Mateus 28, 1, está bem claro. Chegando ao final do Shabat da semana, aí já começa o domingo, porque às 18 horas começa já um novo dia. Aí Jesus começa o processo da ressurreição. Leia Mateus 28, você vai entender melhor. Não vou voltar a esse assunto, porque agora o assunto é outro. Vamos falar de como se origina toda essa miséria de ovos, de coelhos, de fertilidade e de Páscoa na sexta-feira, ou Sexta-feira Santa, segundo a Igreja Romana. Muito bem. Quero que você já abra a sua Bíblia e coloque aí na tela, por favor, 1 Coríntios 5, 7. Vamos ler 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois, de fato sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado. Outra versão diz: Cristo é a nossa Páscoa. Que coisa linda. Também vou concluir com esse versículo, salientando isso novamente. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Ou seja, o fim da lei é Cristo. Todos os costumes judaicos se resumem em Cristo, toda a festa judaica se resume em Cristo, a Páscoa se resume em Cristo, guardar os preceitos da Torá se resume em Cristo, viver embaixo da autoridade da obediência da lei é Cristo. Cristo entrando em você e salvando você e redimindo você, você o aceitando como Salvador e aceitando a sua morte, sua regeneração, você está inserido num contexto glorioso de poder salvífico, poder de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então já inicio falando, a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Se você concorda, diga amém em nome de Jesus. Muito bom. Agora, Páscoa, perante esse comércio que se movimenta de uma forma tão poderosa e onde crianças estão principalmente sendo atingidas, porque hoje em dia o chocolate, que é algo precioso, eu amo chocolate, gosto muito de chocolate, nada contra chocolate, chocolate não tem culpa, mas tantas crianças hoje em dia sendo engodadas através do sabor, do feitiço dessa Páscoa maligna, usando a guloseima, o chocolate, para poder atrair e impregnar essa cultura maligna dentro dos corações dos inocentes. Covarde, sempre essa cultura covarde, satânica, em primeiro lugar, investindo as crianças. Um dia eu vou falar sobre Papai Noel, Natal, que é o mesmo lixo que a Igreja Romana instituiu há muitos, muitos anos atrás. Olha só, sempre tenho falado aqui que a Igreja Apostólica tem fundamento em Jerusalém. Jesus fundou uma igreja apostólica com fundamento apostólico em Jerusalém. A igreja sabe disso, todo mundo sabe. E não existe outra igreja apostólica a não ser com base em Jerusalém. Se alguém diz igreja apostólica de Roma, já está contradizendo as Sagradas Escrituras. Se alguém fala igreja apostólica de qualquer outro lugar, está blasfemando e apostatando, porque a igreja apostólica nasce em Jerusalém. Por isso Jesus falou em Mateus 1:8, que iria descer o Espírito Santo e todos seriam revestidos de poder. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o primórdio é Jerusalém, a base é Jerusalém, a premissa é Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E ela é a nossa referência para termos uma Jerusalém celestial, a qual nós aguardamos em nome do Senhor. Então preste atenção, o que aconteceu? Quando essa igreja apostólica começa a ter diásporas cristãs, os cristãos começam a ser perseguidos por Roma, começam a se espalhar. Você vai ver cristãos indo para povos pagãos, indo para a Grécia, indo para a Ásia Menor, entrando na África. Temos vários exemplos disso na própria Bíblia, de diásporas, de perseguições, e como os cristãos se espalham. Só que os anos vão avançando e o que acontece? Os cristãos não podem ser detidos.
Não podem ser detidos. Roma sempre atacando, matando os apóstolos. E agora, o que acontece? Em 325 já se levantou um imperador chamado Constantino, e Constantino faz um concílio, chamado Concílio de Nicéia, e ele faz uma aliança, aquele ditado que serve muito, é muito propício para apresentar a ideia de Constantino: se você não pode com eles, una-se a ele. Então foi o que Constantino fez. Não podemos contra os cristãos, nós vamos nos aliançar. Então o Estado se une à igreja, o império se une à igreja, e Constantino faz uma gambiarra unindo a igreja cristã, e ele supostamente se convertendo politicamente, era um bom político esse cara, e une a igreja ao Estado. Então o que acontece? Ele oficializa, agora a partir de agora ninguém é mais perseguido, todo mundo vai virar oficialmente cristão. Já falei muitas vezes sobre isso. Então aí ele muda oficialmente a sede para Roma. Então agora surge a igreja católicos. Em hebraico significa, hebraico não, em grego, tira a palavra hebraico, em grego significa universal, católicos, universal. Então surge a igreja católica apostólica de Roma, que esse é o maior paradoxo, o maior absurdo que pode existir, é algum título de uma igreja, a igreja apostólica ainda de Roma. Roma matava os apóstolos, agora os apóstolos se tornam romanos. O sangue de Jesus tem poder. Então, escute bem. Para que haja uma associação entre a cultura romana e agora essa cultura cristã que se diferenciava de todo mundo, começa a maracutaia da igreja de Roma, que ela é boa para fazer maracutaia, e ela começa a dizer: todos são cristãos, e o avanço da igreja vai atingindo povos pagãos, vai atingindo a Europa, os povos nórdicos, vai avançando para os países germânicos, vai avançando na Itália, vai avançando na Espanha, na África, e aí que acontece? Todo mundo que está agora sendo cristianizado e ainda vivendo no paganismo, para que não haja uma perca, né, nessa conquista da igreja romana agora, que se dizia apostólica, ela começa a fazer uma fusão da cultura romana, da cultura grega, pagã, maligna, países nórdicos com culturas malignas, e começa a adotá-las dentro da cultura pagã. Isso acontece com o Natal, isso acontece com a Páscoa, isso acontece com muitas coisas, os deuses, a beatificação de santos, enfim, não vou entrar em muitos detalhes porque é muita coisa, mas como começa a questão especificamente da Páscoa? Bom, começa com uma tal de deusa Ostera. Tem uma imagem aí, coloca essa imagem, segura essa imagem aí, a deusa chamada Ostera, vou colocar aqui, Ostera. Muitos chamam também essa deusa de Ostara. Ostara. Essa deusa Ostera era uma deusa anglo-saxã da mitologia nórdica. Para quem não sabe, os países que estão acima da linha do Equador são países do norte, são países do hemisfério norte, e normalmente são países que têm culturas diferentes do sul. Nós somos do hemisfério sul. A diferença, principalmente geográfica, é que quando lá no norte é inverno, aqui no hemisfério sul é verão, você sabe disso. E são marcados pelos solstícios e equinócios, demarcando o início da primavera, para já sair do frio e iniciar no período de calor, e vice-versa, sair do período de calor para já começar o outono, o inverno e o frio, porque a Terra vai se movimentando, há períodos de frio e de calor, dependendo da postura onde você mora, ou na posição onde você mora na Terra, no sul ou no norte. Isso vai variar. Então preste atenção. Essa deusa era a deusa chamada da renovação, e por isso surge o coelho, deusa da fertilidade também. Você pode ver nessa imagem que ela está carregando um coelho, porque o coelho é um animal muito reprodutor. Sempre você vai ver o coelho como sexualmente um animal muito ativo, ao ponto de ter ninhadas e ninhadas de filhotes. Então, o coelho é símbolo de fertilidade.
Então, no misticismo nórdico, isso vem já da Babilônia, gente. Isso não é somente dos países nórdicos, já vem da Babilônia, vem dos assírios. O coelho, muitas culturas era idolatrado e reconhecido como, de fato, um animal muito reprodutor. E também o ovo. O ovo também vem do hinduísmo, da Índia antiga, de países pagãos. Se dizia que a terra, enfim, tinha sido gerada através de um ovo, onde a gema era a terra e a clara, a casca do ovo seria o céu. Então, é uma miscelânea de culturas que vão gerando novas ideologias religiosas, e essa deusa chamada Ostera, era a deusa que trazia um novo tempo, um renovo. E aí, já os países nórdicos, os países da Europa, faziam festas onde pintavam ovos e faziam essa troca de presentes. Se usavam ovos naturais de aves, de galinhas principalmente, eles trocavam esses ovos, faziam presentes e faziam festas. Isso, logicamente, já naquele tempo. Agora, quando vem o cristianismo romano, aí posso falar que é cristianismo mesmo, romano. Por quê? Porque eu não concordo com a palavra cristianismo. Ismo é algo maligno, racismo, tudo que tem ismo é tendência à deploração. Então, aí é cristianismo, eu acredito na cristandade. Então, cristianismo já deturpado começa a aceitar essas festas, começa a aceitar essa ação maligna e começa a se introduzir dentro da igreja esse costume também de celebrar essa festa dessa deusa maligna. Você pode ver que em inglês, preste atenção, você vai pesquisar, vá no Google Tradutor e você vai ver que a palavra é Páscoa, essa Páscoa dos ovos é Easter. Você escreve Esther. Isso é Páscoa em inglês. Páscoa, mas a Páscoa dos ovos. Vou colocar aqui ovos. A Páscoa dos ovos é Easter, Happy Easter, Feliz Páscoa. Só que se você lê a Bíblia em inglês, eu tenho a Bíblia em inglês em casa, quando se fala de Páscoa de Israel, ou a Páscoa da Bíblia, não aparece Easter, aparece Passover. Passover. É Páscoa, vou colocar aqui judaica. Aqui, em português, preste atenção. Tudo é Páscoa e Páscoa, normal. Mas em inglês fazem a diferença. Easter para Páscoa dos ovos e Passover para a Páscoa dos judeus. Por que eles fazem a diferença? Porque os países de fala em inglês, anglo-saxônicos, fazem a diferença. Isso acontece também nos países germânicos. Por que fazem a diferença? Porque eles sabem que uma Páscoa não tem nada a ver com a outra. Nós falamos tudo é Páscoa. Não, há uma diferença. Easter, ou seja, Easter é uma palavra oriunda, etimologicamente, de Ostera, dessa deusa que falava de fertilidade, de coelhos, de renovação, que quando começava a primavera, estava dizendo vem um novo tempo. Por quê? Porque os países do norte sofrem muito com o inverno. Aqui no Brasil nós temos muito calor, graças a Deus. É por isso que eu digo que o coronavírus não vai durar nessa terra, porque o sol da justiça vai matar ele em primeiro lugar. E esse sol maravilhoso, a terra banhada pelo sol, é o Brasil. Agora, na Europa, passam-se meses, 1, 2, 3, 4, 5 meses sem ver o sol, nublado, neve. Então, é uma vida muito dura. O inverno é rigoroso. Então, quando começa já a mudança para a primavera, todo mundo diz, ufa, o frio está passando, está vindo a primavera, os animais vão sair para o campo, vão se reproduzir, tudo era renovado, vem as flores, vem as borboletas, vem a abundância, vem as frutas, maravilhoso. Então, eles associaram essa festa justamente que calhava na época da Páscoa. Você pode ver que essa mudança acontece dia 21 de março, justamente nesse tempo calha de ser a Páscoa dos judeus aqui. Vai calhar. Então, a igreja romana nada malandra, ele pega o costume de Easter, da Páscoa maligna de Ostera, e a mistura com Passover. Só que, como cristãos, para nós o Passover, que seria a Páscoa, o Pessach do judeu, não existia mais, porque
Cristo agora, justamente, logicamente, profeticamente e deliberadamente, morre na Páscoa, eles associam a Michelândia. Cristo morrendo em Easter, em Páscoa. Então associam que na hora de celebrar a morte de Cristo, vamos distribuir ovos e vamos celebrar a fertilidade e um novo tempo de renovação. Eita salada dos infernos! O sangue de Jesus Cristo tem poder. Se alguém crê no poder do sangue de Cristo, repreenda em nome de Jesus. Nós sabemos que naquele tempo eram só ovos naturais que se pintavam, mas o que acontece? Com o avanço da conquista das Américas, as colonizações, se descobrem em diversos territórios do hemisfério, principalmente sul, o cacau. O cacau, que até os indígenas aqui no próprio Brasil tinham muito cacau, doces de cacau, extrato de cacau, enfim. Quando os colonizadores veem o cacau, levam o cacau para a Europa. Na Suíça, por exemplo, é fabricado o melhor chocolate do mundo, dizem. Eu já provei o chocolate suíço, é muito bom, é muito bom. Mas quando eu perguntei, de onde vem a matéria-prima? Do Brasil. Do Brasil vem a matéria-prima, o cacau melhor que tem é do Brasil. Agora, escute bem. Inventaram o chocolate, começa a se desenvolver a indústria do chocolate. Gente, me escute bem, eu não tenho nada contra chocolate. O chocolate e o cacau não tem nada a ver, porque é criação do Senhor e é bênção. Já vou falar se nós podemos comer chocolate nessa época ou não. Já vou falar, segure aí. Então, escute bem. Aí o que acontece? Nessa Michelândia de culturas, ovos pintados, troca de presente, coelhinho de Páscoa, de Easter, os seguidores da deusa austera, o que acontece? Agora com o chocolate se promove na cultura europeia o chocolate o ovo feito de chocolate. Principalmente, eu creio que uma estratégia para atingir as pessoas, porque o chocolate é uma atração desde uma criança até um adulto. Ele é doce, atraente, o cheiro, ele é sedutor, é muito envolvente. E principalmente para atingir os inocentes. E hoje em dia essa cultura se promove já através de séculos. Séculos chegou à nossa terra e hoje você vai no mercado e você vê prateleiras e prateleiras bombardeando as nossas crianças com ovos de chocolate produzidos por uma cultura que muita gente ignora, mas não provém da palavra de Deus, não provém do princípio santo de uma verdadeira Páscoa cristã com Cristo, nem muito menos da Páscoa dos judeus, que é ervas amargas, pães asmos, cordeiro, que não tem nada a ver com isso. Então, primeiro ponto, temos aí a ideia dos ovos de Páscoa, o chocolate introduzido, e o que é Easter, e a diferença de Passover, que é a Páscoa em inglês dos judeus, que seria em hebraico Pessah. Em português tudo é Páscoa, Outra coisa, por que sexta-feira? Outra malandragem da igreja romana, outra malandragem. Qual é a malandragem? Querido, eu digo malandragem porque, meu irmão, fazer coisas de propósito para enganar o povo é malandro. Assim como hoje em dia na igreja evangélica tem malandro extorquindo o povo, malandro distorcendo as escrituras, tem malandro ensinando coisas erradas, tem malandro arrancando dinheiro do povo, tem malandro promovendo coisas ao seu favor, manipulando a igreja. É malandro, pode ser engravatado, do colarinho branco. Agora, nem todos os que pregam a palavra usam de malandragem. Não, querido, a pessoas santas, a pessoas sérias, não generalize, porque isso é pecado de julgamento. Então, a igreja foi malandra. Como também eu afirmo categoricamente, tem pessoas da igreja romana que são inocentes, não sabem, não entendem e são devotos de coração. Quem vai julgá-los é Deus. Não estou dizendo que todo pertencente à igreja romana é malandro, não. Mas que há gente por trás, malandra, que fez isso. Neste caso, eu preciso falar dessas festas introduzidas de uma forma maligna dentro do cristianismo e da cultura geral no mundo. Tem gente que nem cristã anda comendo ovo de chocolate e falando de Páscoa. Então, por que na sexta-feira? Por que exatamente na sexta-feira? Existia uma deusa, vai aparecer a imagem, chamada Freia. Freia, deixa eu apagar aqui, ó. Freia, vamos apagar
Páscoa, Passover ou Easter. A segunda deusa é uma deusa também chamada deusa do amor, Freia, ó. Freia. Aqui, ó, Freia, ou chama de Fria, Fry. Já ouviu falar de Freia, de Fry, ó, Friday. É assim que se escreve sexta-feira? Sexta-feira, não é? Sexta. Friday. Esse Friday significa dia de Freia, que é uma deusa também anglo-saxônica, é uma deusa chamada deusa do amor. E justamente nessa sexta-feira se celebrava a Freia, se dedicavam altares, sacrifícios a essa deusa que trazia também fertilidade, também chamada deusa do amor. Queridos, são muitas deusas, entre deuses pagãos, mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma cambada de demônios que vem trabalhando desde o Egito, a Síria, a Babilônia, vem passando até chegar em Roma. É a mesma coisa, só mudam os nomes. Então essa deusa Freia é uma entidade maligna que demandava sacrifícios. Então Roma, a igreja romana, o que ela faz? Como todo mundo idolatrava a sexta-feira, Friday, todo mundo fala hoje em dia de Black Friday, né? Sexta-feira, Friday, que é o dia de Freia, aproveitou dizendo, não, foi na sexta-feira que Jesus morre, vamos celebrar, vamos nos santificar, vamos fazer oferendas, vamos adorar a Jesus na sexta-feira e vamos deixar que o povo pense que ele morreu na sexta-feira. Em Roma, essa deusa Freia era uma deusa dos países anglo-saxônicos, certo? Só que em Roma, sabe como se chama essa deusa? Vai aparecer aí, Vênus, tem uma imagem de Vênus, que é a mesma Afrodite, Afrodite dos gregos. Vênus é dos romanos, tá? Aqui é Grécia. A Grécia era Afrodite e Vênus dos romanos. Preste atenção, Vênus, que também era chamada deusa do amor. E a mesma era venerada na sexta-feira. Em espanhol dá para perceber bem, porque o dia Friday, em inglês, a Freia. Só que Vênus é viernes. Na minha língua, sexta-feira é viernes. Aliás, os dias em espanhol são homenagem a todos os deuses pagãos. Lunes, da lua. Martes, estamos falando de Marte. Miércoles, Mercúrio. Miércoles, jueves seria Júpiter ou Júpiter. Vênus, viernes, Vênus. Então, viernes deriva da palavra Vênus, que é uma deusa pagã que também é celebrada. Então, há um mistério na sexta-feira, e você pode ver que tanta coisa maligna se faz na sexta-feira, porque já era um dia dedicado ao satanismo pagão, dedicado a essas deusas chamadas deusas do amor. Se fosse o amor love de Jesus, seria maravilhoso, mas não é não. Esse amor era sexolatria, era sexo explícito. Esse amor que os gregos e os romanos falavam, e tanto a dessa deusa Freia, os países celtas e nórdicos, anglo-saxônicos, cultuavam e adoravam nos templos pagãos, os bacanais dos templos pagãos. Você já escutou falar sobre doenças venéreas? Quando você procura no dicionário venéreo, o que é? Você imagina que é uma doença venérea, mas não é não. Sim, também é usado para doença venérea, mas venéreo é referência a Vênus. Por quê? Porque nesse viernes, que é a sexta-feira, se fazia um culto de orgia, e era tanta orgia, era tanta coletividade nas orgias que surgiam doenças sexualmente transmissíveis. E com o tempo passaram a se apelidar doenças venéreas, derivadas de Vênus. Então, eram templos pagãos. Apóstolo Paulo, homem de Deus, servo do Senhor, enfrentou grandes desafios ali em Corinto. Por quê? Porque na Grécia,
havia templos dedicados a essas deusas malignas, e você vai ver muitas sacerdotisas. Você sabia que a cultura da prostituição, a cultura de Vênus, a cultura de Freia, vê o domínio feminino? Querido, eu não tenho nada contra as mulheres santas, ungidas por Deus, há de monte na Bíblia. Minha mãe é uma mulher santa, eu tenho irmãs carnais, mulheres preciosas, e na igreja sempre ressalta o trabalho digno, santo das mulheres. Louvado seja o nome do Senhor para as mulheres. Mas presta atenção, o sacerdócio promovido por essas duas entidades femininas, Freia e Vênus, a própria Afrodite, levantava sacerdotisas malignas, e essas sacerdotisas comandavam templos, onde elas se prostituíam. Era um troféu se prostituir, era um troféu ficar com 10, 15, 20 homens num dia só. Olha só, onde nasciam crianças. Por isso Paulo ressalta muito quando fala para os coríntios, para os efésios, sobre paternidade, sobre filhos, sobre família. Por quê? Porque havia uma bagunça cultural, uma bagunça social por causa de tanta prostituta, tanta sacerdotisa a serviço desses templos, dessas deusas malignas. Há um versículo onde Paulo fala, e muita gente pega esse versículo para poder oprimir as mulheres. Fala assim, Paulo diz, a mulher que não fale na congregação. Por que Paulo está combatendo isso? Principalmente as igrejas que estão surgindo no meio gentílico. Porque justamente quem comandava o sacerdócio naqueles templos eram as mulheres. Você sabia que os homens já com 12 anos já começavam a se preparar para a guerra? Escute bem, os homens na Grécia, com 12 anos, já estavam lutando a espada, porque eram países que o poder bélico era o principal. Grécia, Roma, os espartanos, enfim, daquele tempo era estar preparado para a guerra. Agora, as mulheres cultuavam toda a ala religiosa, toda a ala de cultura sacerdotal, foi entregue nas mãos das mulheres. Havia uma ilha chamada Ilha de Lesbos na Grécia, Lesbos. Pesquise sobre a ilha de Lesbos. As mulheres normalmente iam para lá, faziam cultura religiosa, orgias sexuais, aí surge a palavra lésbica. Essas mulheres ficavam isoladas quando os homens iam para a guerra, e normalmente as moças com 15, 16 anos começavam a iniciar sua sexualidade com mulheres. Na ilha de Lesbos. Na ilha de Lesbos surge o termo lesbianismo, e isso era cultura satânica, maligna. E hoje em dia muita gente ignora que tudo isso é oriundo de uma cultura que vem lá de Roma e vai passando da Babilônia, da Síria, até chegar primeiramente Babilônia, Roma, para chegar até nos nossos dias. E isso é propagado por muita gente que ignora a palavra do Senhor. Paulo falou dessas sacerdotisas malignas combatendo a idolatria, combatendo a pornografia ao ar livre, combatendo essa sexualidade em libertinagem que causava uma desordem social e espiritual. As pitonisas recebiam entidades, eram sacerdotisas. Temos um lugar chamado Oráculo de Delfos. Pesquise Oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade também da Grécia, onde haviam pitonisas. O que é uma pitonisa? A Bíblia fala de uma pitonisa, já eram reconhecidas as pitonisas. Desde o passado, no tempo de Saul, ele consultou uma pitonisa. O que era uma pitonisa? Era uma serva de Pitom. Pitom era uma serpente. E elas invocavam espíritos, e elas ministravam. Então essas mulheres hoje em dia são reconhecidas por promover a rebeldia. Hoje em dia o feminismo rebelde que é promovido, o espírito chamado também de Jezabel. Um dia eu vou fazer um estudo sobre o espírito de Jezabel. Você vai se arrepiar como ele atua, como ele é manipulador, como ele odeia profetas, esse espírito imundo. Então isso deve ser tirado dentro da igreja. O casal é chamado para ser sacerdócio santo. Logicamente, a mulher sujeita, submissa ao amor do marido, porque o marido diz que deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Agora, preste atenção, naquele tempo não. Essa cultura satânica fazia da mulher uma sacerdotisa, e levantava uma mulher com um perfil de sensualidade e, logicamente, fazia estragos na moral. O Senhor repreenda. Olha a associação que a igreja faz. Essa igreja romana maligna, ela faz uma associação de deusas pagãs,
na sexta-feira e vai inserir todo o pacote dessa orgia satânica maligna para a sexta-feira e joga Jesus nesse pacote, dizendo que ele morre na sexta-feira. Está repreendido em nome do Senhor. Então não acredite mais que Jesus morre numa sexta-feira. Nunca mais diga sexta-feira santa. Nunca diga mais sexta-feira de Páscoa ou véspera de Páscoa. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus. Para irmos encerrando, eu quero perguntar agora, com toda essa onda de chocolates, com toda essa onda de cultura maligna, podemos participar dessa onda, dessa cultura? Sim ou não? Em Atos 15, 29, coloca aí na imagem Atos 15, 29. Aline, coloca aí na imagem Atos 15, 29. Precisamos ler Atos 15, 29. Por quê? Porque aqui é já um concílio da igreja de Atos, a igreja apostólica, a verdadeira igreja apostólica, e os discípulos nesse concílio tomam uma decisão clara em relação à doutrina dessa comida que deve ser proibida, porque judeu não comia porco, não comia muitas coisas, e agora o que eu vou fazer se a igreja está entrando em lugares onde não há somente judeus, há gentios? Atos 15, 29, o que diz? Diz assim: que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde a todos. Olha só, abstenção de comida sacrificada aos ídolos. E, logicamente, da carne sufocada, carne, frango estrangulado, isso não pode, tem que derramar o sangue. Então, está aí uma abstenção e uma doutrina já na igreja cristã. Sacrificado aos ídolos não pode estar na mesa do crente. Então, nessa cultura maligna, muita coisa sacrificada aos ídolos chega na sua casa e você não pode promover. Paulo diz claramente, sabemos que o ídolo nada é, mas falo por causa da consciência. Então, presta atenção. Muita gente fala assim, então o chocolate é do diabo, então o que eu vou fazer? Não, querido, o chocolate não é do diabo. Qual o problema que estamos tendo hoje em dia? É a consciência, a tua consciência espiritual, e aí é onde o diabo quer trabalhar. Vou te dar um exemplo simples. Se eu tenho frio, está muito frio, e eu compro uma jaqueta que vai me agasalhar. Sabe aquela jaqueta que vai me agasalhar, bonita, perfeita, sentir, que bom. Aí não estou passando mais frio porque comprei uma jaqueta, estou agasalhado aqui já, que todo mundo me olha e me diz, que jaqueta bonita, maravilha, já aconteceu com você. Só que atrás, eu não prestei atenção e está escrito LGBT, viva o movimento. Eu sou um representante. Ou alguma frase do mundo LGBT ou a favor do homossexualismo. Eita, será que eu vou poder ter liberdade para usar uma jaqueta? Mas é uma jaqueta. Então, a jaqueta não tem culpa. A jaqueta me agasalha, a jaqueta vai me cobrir do frio, mas atrás dela está escrito uma mensagem. LGBT, defesa e promoção da homossexualidade, do relacionamento homoafetivo. Agora eu lhe pergunto, um cristão pode andar com uma frase ou uma camiseta que promova o movimento LGBT? Eu digo não. Não, a camisa ou a blusa não tem culpa, mas a minha consciência me acusa em relação a esse ditado. Então, o chocolate não tem culpa, porque o chocolate é muito bom e eu gosto de chocolate. Tá bom? Não tem problema. O problema é a consciência de um ovo sacrificado, de uma cultura sacrificada desde a antiguidade e até os dias de hoje. Pastor já me pergunta, o que eu faço nessa época de Páscoa? Porque só se fala em chocolate e meus filhos querem chocolate. Isso é óbvio. Por exemplo, se eu passo em frente todo dia a uma churrascaria, quem gosta de churrasco aí? O que você vai sentir? Cheiro de churrasco. Dá vontade de comer churrasco. Se você passa em frente a uma pizzaria, que dá vontade de comer? Crente já gosta de comer, você vai sentir vontade de comer pizza. Agora, você está bombardeado, chocolate, que dá vontade de comer chocolate, lógico. Então, não compre esse tipo de cultura maligna. Além de ser muito caro, uma que eu creio que isso, tenho certeza disso, creio nisso, que é uma cultura maligna que deve ser evitada pela consciência. O exemplo da jaqueta é um bom exemplo. Agora, eu tenho consciência que isso não promove a glória de Deus, que não tem nada a ver com a Páscoa em Cristo Jesus. Hoje se prega doçura
em vez de ervas amargas, porque o sacrifício de Cristo foi triste, foi um martírio, e eu vou estar celebrando. Agora, dá vontade de comer chocolate, compra uma barra de chocolate, em qualquer data, independente da data, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, você pode comprar chocolate. Agora, um ovo de Páscoa, tem uns que valem R$100, meu Deus, já vi pendurado R$100, você é louco, você é louco. Então, não entre nessa onda maligna, agora que o comércio se aproveita nisso, mas viva a santidade em Cristo Jesus. Com R$100 você compra um monte de barra de chocolate para o ano inteiro e vai saboreando com equilíbrio e bênção, em nome de Jesus. O chocolate não tem culpa. Agora, ir atrás desses ovos, andar se presenteando com ovos de Páscoa, andar promovendo essa cultura, pela consciência eu digo, isso não convém. O ídolo nada é, mas é uma questão de consciência, tá bom? Olha que diz 1 Coríntios, capítulo 8, vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 1, anota aí, 1 Coríntios 8, 1 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está dizendo, você se acha muito sabichão, muito entendedor, então tome cuidado, porque ficar sabendo muita coisa, às vezes vai te destruir, mas você precisa entender a glória verdadeira do amor. E aqui diz no versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Deus vai te abraçar nesse amor. Você vai fazer as coisas com temor, com amor, com devoção. E agora diz no versículo 4, anota aí o 4. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu e quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus. Então, se vamos ressaltar a questão de ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Ele não tem nada. Agora, você tem um Deus todo-poderoso que te guarda e te abençoa. Agora, a questão consciência, como eu vou me portar? Como eu vou estar diante do Senhor se eu estou consciente que há coisas malignas sacrificadas a entidades satânicas e eu, como cristão, vou estar promovendo isso? Recalco, o ídolo nada é, mas é uma questão de consciência. Agora, diz Paulo também que há pessoas fracas que vão te ver, pode ler 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, que há pessoas fracas que vão te ver participando da mesa aos ídolos e vão se escandalizar. Então eu não posso ser motivo de escândalo e eu preciso estar na graça, na bênção do Senhor, tá bom? Nós hoje em dia acreditamos piamente que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é quem morreu por nós, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 5, 7, Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o nosso Senhor. Através da sua morte, agora celebramos a morte de Cristo Jesus. Lembramos da sua morte, comendo do pão e bebendo do cálice e fazemos um kiddush, celebrando a sua morte e também sua ressurreição, a qual nos deu vida e vida eterna em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a uma disposição santa, que você tem que se dispor para entender e dizer, a partir de hoje eu não vou fazer mais parte de culturas pagãs dentro da igreja e vou ressaltar que Cristo Jesus é o meu Senhor, eu amo Ele, o ídolo nada é, a idolatria nada é, e eu vou servi-lo em amor e em graça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa em Cristo Jesus, numa celebração santa, dizendo, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, e celebremos, porque Ele ressuscitou e nos deu vida, e vida com abundância. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.